Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente pensa na temática da nossa Junta de Missões Mundiais, no amor do Pai, vamos completar a missão. Hoje nós estamos iniciando um tema especial em nossa igreja. Tudo que ocorreu aqui foi especial. Tocou o seu coração e certamente Deus está se agradando do que foi feito aqui para a honra dele e, sobretudo, para que mais pessoas sejam despertadas para a obra missionária. E nessa campanha de missões mundiais, nessa abertura, a nossa missão fica muito clara, porque ela nasce no coração de Deus, é no coração do Pai e faz com que Jesus seja enviado ao mundo justamente para nos salvar, e não apenas nós que estamos aqui, mas toda a humanidade. De modo que o tema deste ano é: no amor do Pai, vamos completar a missão. E nada pode mais nos inspirar que João 3,16, que revela o amor missionário de Deus pela humanidade. Não sei com você, mas comigo, eu sei que no ano de 1988 eu tinha decorado João 3,16. A minha memória diz que foi o primeiro versículo a ser decorado por este. Pode ser que seja uma impressão falsa, mas é um versículo que me acompanha a vida toda, certamente a vida dos irmãos. E quando a gente pensa dentro dessa temática e com base nesse texto tão conhecido, em primeiro lugar nós queremos falar sobre o amor do Pai que nos envia em missão. Porque João 3,16 é a expressão mais profunda do amor de Deus. Porque diz o texto: Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho. E a gente aprende que se Deus é um Deus que envia, nós como seus filhos também somos chamados a fazer discípulos. Porque quando a gente vai para o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, embora na língua portuguesa o ide é o imperativo, mas na verdade, na língua grega, isto é, no texto original, o imperativo é fazer discípulos. De modo que todos nós podemos cumprir esse imperativo, ou seja, essa ordem dada por Jesus. Talvez você não tenha condições de ir para um outro lugar do nosso planeta, mas você pode atravessar a calçada e falar para o seu vizinho do amor de Deus. Então a gente precisa pensar desta maneira para que a missão de Deus, já que é universal, porque Deus amou o mundo e não apenas uma nação. Alguém já disse que Deus é brasileiro, mas está naturalmente redondamente enganado. Deus não é brasileiro. Deus não tem sequer hoje em dia uma nacionalidade predileta, porque Deus ama todas as nações. Quando a gente vai lá para o Antigo Testamento, por mais que Deus amou, escolheu Israel, fez dele uma grande nação, uma nação santa, etc e tal, mas ainda assim, desde o Antigo Testamento, a proposta divina era alcançar todas as nações a partir de Israel. Ou seja, Israel não foi um fim em si mesmo, pelo contrário, foi um meio para alcançar outras nações, e por isso que a gente vai ver lá em Isaías que é luz para as nações, de modo que deveria, naturalmente, iluminar, propagar a palavra de Deus a todos os povos, porque Deus ama, sem dúvida alguma, toda a humanidade. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em missões, nós temos alguns exemplos maravilhosos. Uma mulher baixinha, franzina, americana, em 1910 ela nasceu, mas quando caminhava em 1945 pelas ruas de Nova York, tinha um pregador de rua pregando em cima de um caixote. Não era um púlpito, e sim um caixote de madeira. E aquela jovem para ouvir o que estava sendo dito, e ele estava anunciando o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus transformou a vida daquela mulher, a Sophia Miller, e ela foi para a região da Colômbia pregar o Evangelho. Pregou o Evangelho, meus irmãos, a dezenas de tribos indígenas, na floresta amazônica, desbravou ali muitas aldeias, pregou o Evangelho a vida inteira. Ela se gastou e se desgastou na obra. E quando, em 1997, falaram com ela a respeito da sua chamada e perguntaram a ela: como é que foi o seu chamado?
E ela disse assim, a Sophia Miller: chamado? Eu não tive um chamado, eu apenas li e obedeci, porque está na Bíblia. Talvez você está até mesmo hoje brigando, lutando com Deus no bom sentido, em oração: Senhor, mostra-me a tua vontade. Mas a verdade é que se você é uma testemunha de Jesus, você pode falar do Evangelho de Deus, você pode fazer que nem Filipe, lá em Atos dos Apóstolos, anunciar Cristo Jesus. Acontece que hoje as pessoas anunciam muitas coisas, menos o principal, que é o Evangelho de Deus. Mas tem um outro homem chamado Jim Elliot, que foi também missionário entre os indígenas, desta vez no Equador. Para quem se lembra, já viu algum filme dessa natureza, tem livros também. Ele foi um dos 5 homens que foram mortos por uma tribo indígena no Equador. E com relação à questão de chamado, ele diz assim: olha, nem todos são chamados para irem às nações, mas todos são chamados para irem para algum lugar. Pode ser, como eu disse, atravessar a rua, falar do Evangelho ao seu vizinho, quer na escola. E por mais preocupante que seja para muitos pais a questão das universidades, das faculdades, mas pense na possibilidade e vê estes lugares como um campo missionário. Os nossos jovens, os nossos adolescentes que vão adentrar ou estão nas universidades, precisam ter a palavra de Deus para ser fortalecido por ela, a fim de ser um missionário justamente ali. A gente não tem que ficar temerário pelo que pode acontecer, porque nós sabemos que maior é quem está em nós do que quem está no mundo atuando. E por isso a gente precisa salientar justamente isto. Mas Jim Elliot, ele fala assim: não ouso ficar em casa. E ele realmente não ficou em casa. Ele deixou os Estados Unidos, foi para o Equador, pregou o Evangelho. E a gente vai dizer assim, foi uma trágica notícia que obteve na época, a morte dele e mais 4 companheiros, sim. Mas nós vamos ver que as famílias deles foram depois para pregar o Evangelho e se voltaram para aquele povo que até então havia tirado a vida dos seus entes queridos. Mas mesmo assim a gente vê o amor de Deus na vida de homens como ele. Eu sei que Jim Elliot muitas vezes não é muito compreendido, porque ele fala de uma forma até mesmo bem-humorada, que ele diz assim: não precisamos de um grande chamado de Deus, mas de apenas um bom chute no traseiro. Porque às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente empaca, fica parado num lugar e de repente Deus, quando dá um chute no traseiro, a pessoa acorda para a vida, acorda para a missão e faz aquilo que já deveria ser feito há muito tempo. E é isso que a gente precisa às vezes de Deus, uma chacoalhada, porque a gente não pode brincar, porque enquanto a gente fica pensando sobre a possibilidade de ir ou não ir, de contribuir ou não, as pessoas estão partindo para a eternidade sem Cristo. As pessoas estão partindo para a eternidade e isto é realmente crucial. De modo que a gente sabe perfeitamente que se Deus nos enviou, também devemos estar prontos para obedecer ao seu chamado. E isso pode significar evangelizar o bairro de Fragoso. Porque a chamada grande comissão não começa bem distante da gente, começa a partir da nossa própria realidade onde nós estamos inseridos. Às vezes o campo missionário vai começar justamente dentro de casa. É um cônjuge não crente, é um filho que não é convertido. Às vezes você vai dizer, mas todos na minha casa são batizados, são membros da igreja. Hoje a gente tem que enfatizar uma coisa, outra coisa. Às vezes tem pessoas que são membros da igreja, mas não são de fato convertidos. Porque a gente vê pelos frutos. Não são frutos que vão trazer, dignificar o próprio nome de Deus. E que não edifica, não são frutos bons. Aí a gente vê que às vezes o nosso campo missionário é a nossa casa, quando não o bairro de Fragoso, mas mesmo assim, a obra missionária, quer nacional, estadual e mundial, bem como o evangelismo local, tem que ser feito de forma o quê? Simultânea, ao mesmo tempo. Não é que nós vamos estar em todos os lugares, nós não somos onipresentes, mas nós podemos fazer missões de uma forma integral e simultaneamente, de várias maneiras. E por isso a gente precisa apoiar os nossos missionários e até mesmo participar de viagens missionárias. Uma outra coisa que a gente precisa entender é sobre essa necessidade. E Guilherme Onken,
ele vai dizer uma frase que ficou marcada em nossa denominação batista, não apenas no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, quando ele diz que cada batista é um missionário em sua própria terra. Daí surge aquela frase, cada batista um missionário. Pegando carona, Ebenezer Soares Ferreira, o pastor, foi presidente da Convenção Batista Brasileira muitas vezes, membro lá da Aliança Batista Mundial também, ele fala, nossos recursos, ofereceu o nosso tempo para a obra missionária. A entrega de Jesus, ela vai nos inspirar a contribuir para a mensagem do Evangelho, para que esta mensagem do Evangelho de Deus chegue até os confins da terra. E dar para missões não é apenas uma questão financeira, mas é um ato de amor, é um ato de fé. Pode ser um investimento, como eu disse, do tempo. Você pode investir o seu talento, a sua aptidão, ou até mesmo doação de recursos para aqueles que estão no campo missionário. Você pode, de uma forma muito prática, colocar isso, não tirar do papel, tirar da sua mente e colocar de uma forma prática, ou seja, no seu dia a dia. E nós temos alguns exemplos, pessoas que decidiram separar uma parte do seu salário para sustentar missionários, por exemplo, na África. Mas também temos outros casos de pessoas que se dispuseram a ensinar inglês online para crianças em lugares bem remotos, mas impactando vidas sem precisar sair do seu país. Com esse advento da internet, nós podemos alcançar muitas pessoas. Não apenas no meu Facebook, mas nas minhas redes sociais, eu tenho pessoas de todas as etnias. Eu tenho pessoas aqui no Brasil que é da tribo Xerente, por exemplo. Eu tenho vários outros grupos de indígenas, pessoas que convivem comigo e que relacionam, que a gente tem um feedback, que a gente fala de Jesus. Eu tenho pessoas no meu grupo, nas minhas relações sociais, que moram em África, quando não na Europa, por conta da facilidade da internet. E a gente pode fazer com que a internet seja uma bênção, contanto que a gente tenha esse propósito de glorificar a Deus e fazer com que o Evangelho chegue a todas as pessoas. Porque que direito temos nós de ouvir o Evangelho tantas vezes, enquanto há pessoas que não ouviram sequer uma vez falar de Jesus no mundo? A gente tem o caso, lá no Antigo Testamento, da viúva de Sarepta. Porque algumas pessoas podem dizer assim, eu tenho poucos recursos, eu não tenho muito a oferecer, a dar financeiramente falando. Mas quando a gente olha para o exemplo daquela viúva de Sarepta, ela ofereceu a Elias o seu último punhado de farinha e azeite. E todos nós sabemos, quando lemos 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8 até o 16, que a sua entrega resultou na provisão milagrosa de Deus. Quando nós temos um pouco, mas é colocado nas mãos de Deus, Ele faz com que aquilo ali se torne algo milagroso, porque Deus é o Deus do impossível. Ele usa pessoas tão simples como eu e você. E desta forma a gente pode fazer também, que nem Jonas na segunda parte, no outro momento. Porque Jonas recebeu uma missão urgente de pregar para Nínive. Acontece que inicialmente ele fez o quê? Fugiu. E vez ou outra tem gente fujona no nosso meio, no meio evangélico. Pessoas que falam, pastor, há tantos anos atrás, 10, 20, 30 anos atrás, eu fui chamado para missões, mas eu sabia que Deus está falando no meu coração, mas eu não fiz, eu não atendi, e ainda há uma certa frustração, e etc e tal. Mas Jonas fugiu inicialmente, mas depois ele obedeceu. E quando ele obedece e se coloca dentro do centro da vontade de Deus, toda a cidade se arrependeu. Veja só o feito de Deus, por exemplo, na vida de Jonas. Mas em terceiro lugar, eu quero falar sobre a urgência de missão. Porque quando a gente fala sobre essa urgência, é porque realmente, meus irmãos, a vida das pessoas está em nossas mãos. É muito fácil falar mal de A ou B nas redes sociais. Independente da gente ter lá a nossa imagem, a nossa foto realmente ou não. Mas acontece será que eu estou anunciando e aproveitando as minhas redes sociais para falar do Evangelho? Será que eu estou oferecendo alguma contribuição
Ou eu estou apenas querendo lacrar na sociedade, né, digo, nas redes sociais, e ganhar vários seguidores, ter uma enxurrada de comentários, tudo a nosso favor? Gente, para com isso. Vamos usar de sabedoria, vamos remir o tempo e usar as coisas como Deus quer que seja feito, e não como a gente pensa que deve ser feito. Por isso, essa urgência missionária deve nos mover a falar do Evangelho, quer nas redes sociais, mas também individualmente. Deve nos mover a falar e contribuir, não amanhã, mas contribuir hoje. E cada dia que passa, as vidas vão se perdendo. E vão se perdendo sem conhecer a Cristo Jesus. E a pergunta que não pode calar em nossa alma, no nosso coração é: o que podemos fazer agora para mudar isso? Nós estamos dando o pontapé inicial, a abertura de missões mundiais. Mas acontece que a gente precisa agir como aquele comerciante cristão, que percebeu que podia usar o seu negócio como ferramenta missionária. Ele passou a distribuir, pasme, simples folhetos aos seus clientes. E ele levou muitos a conhecerem Cristo Jesus. De repente você tem um comércio pequenininho, mas você pode usar esse negócio para algo muito maior, para que vidas venham se render aos pés de Cristo, para que as pessoas tenham esse encontro pessoal e real com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Mas, em quarto lugar, o propósito final é justamente a vida eterna para todos os povos. O objetivo da missão ou de missões não é, meus irmãos, apenas pregar. A pregação faz parte, a anunciação da palavra de Deus. Mas é levar as pessoas à vida eterna em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer que ele deseja a salvação de todos os homens. Mas se dependesse de nós, da nossa disposição, do nosso agir, dos nossos meios, quer nas redes sociais ou até mesmo nossos recursos humanos, financeiros, será que tais pessoas seriam alcançadas pela mensagem do Evangelho? Ou elas continuariam caminhando a passos largos para o inferno, para a eternidade sem Deus? É por isso que esse objetivo não é apenas pregar, mas levar as pessoas à vida eterna em Cristo Jesus, porque a salvação é pela graça mediante a fé. É necessário, como foi cantado aqui, que o Evangelho seja anunciado. Se eles não ouvirem falar do Evangelho, eles não vão ter condições de ser salvos, como nós uma vez ouvimos. E nós somos gratos, sim, a todos os missionários que vieram da outra América a fim de trazer esse Evangelho. Evangelho que transformou a nossa vida. Eu não sei o que eu seria se não fosse o Evangelho de Deus. Eu não sei o que a sua família seria hoje se nós não tivéssemos esse Evangelho incutido na sua mente e no seu coração, quer no seio familiar. Porque graças a Deus nós temos o Evangelho de Deus que chegou aqui através dos missionários, desses pioneiros. E nós deveríamos entender que é com gratidão que a gente tem que lembrar desses homens e mulheres de Deus que desbravaram literalmente o Brasil, todos os rincões do nosso Brasil. E às vezes, até mesmo na academia ou no seminário, a gente ouve muita crítica. Os missionários deviam ter feito isto, aquilo, outro. E quando a gente está vivendo num tempo quando não há uma ação efetiva no tocante à missão de Deus. Mas nós precisamos, meus irmãos, lembrar que a missão não termina com a pregação. Por causa de quê? Às vezes a gente se dá muito por satisfeito quando as pessoas são batizadas, descem as águas batismais. Eu aprendi, desde pequeno, de que o batistério, ou o batismo, né, é a porta de entrada de uma igreja batista. As pessoas se tornam membros de uma igreja batista. Mas algumas pessoas acham que a pessoa foi batizada, tipo, lavo minhas mãos, não precisamos fazer mais nada. Mas ao contrário, não termina com a pregação, muito menos com o ato batismal, mas com o discipulado que vai justamente transformar vidas. E o nosso compromisso não é apenas investir financeiramente lá em um país distante, é também ajudar as pessoas, quer estejam próximas ou não, mas a crescerem na fé. E para tanto a gente literalmente tem que colocar a mão no bolso, assim como fizeram os missionários que em nossa denominação compraram fazendas, adquiriram com aqueles dinheiros, aqueles dólares, fazendas, foram feitos orfanatos. Tivemos gráfica. A Juerp foi o maior parque gráfico da América do Sul.
E quando a gente olha para aqueles homens que literalmente contribuíram de todas as formas, e até mesmo custosa, a gente observa a necessidade de fazer todas as coisas e receber com gratidão, mas agir com responsabilidade, para que todos aqueles recursos não saiam das nossas mãos, venham escapulir das nossas mãos, de uma forma, às vezes, quando não leviana, ou até mesmo sem aquele comprometimento. Mas nós temos, meus irmãos, uma junta séria. Nossas juntas são juntas sérias que investem nos missionários. E a gente precisa, sem dúvida alguma, ter esse compromisso de ajudar outras pessoas a crescerem na fé. Certa jovem, ela começou um pequeno grupo. Era um grupo de estudo bíblico na sua casa para novos convertidos. E com o tempo, aqueles que aprenderam passar a discipular outras pessoas foram multiplicando a missão. Não é simplesmente fazer um discípulo e a partir do momento que eu me torno um discípulo, já me dou por pronto e acabado. Pelo contrário, a gente tem que continuar a fazer novos discípulos, até porque, como eu já disse, a ordem de Jesus é fazer discípulos, quer na sua localidade, quer no campo estadual, no campo nacional, quando não mundial. Meus irmãos, nós somos chamados a completar a missão que Deus nos confiou. E se Deus deu o seu Filho por amor ao mundo, nós também devemos estar dispostos a ir, a orar, a contribuir, para que todos conheçam esse amor. Eu gostaria de fazer um apelo aos crentes de Jesus. Você está disposto a ser um instrumento do amor do Pai nesta missão? Porque no amor do Pai, vamos completar a missão. Será que você está disposto a ser esse instrumento de Deus? Um instrumento do amor do Pai nessa missão? Será que você deseja realmente assumir um compromisso hoje de ir, quando não interceder ou ofertar? Para aqueles que desejam ir, eis agora a orientação de Joed Venturini, um dos nossos grandes missionários de missões mundiais. Hoje está em Portugal, mas trabalhou em África, no meio do povo Fula, e ele que é médico especialista em doenças tropicais, deu uma grande contribuição tanto na área médica, mas principalmente na área bíblica teológica. E Joed Venturini, ele fala que tem 3 coisas que toda aquela pessoa que deseja ir para o campo de missões transculturais precisa fazer. Primeira coisa, se preparar. Segunda coisa, se preparar. Terceira coisa, se preparar. Ele fala, prepare-se, prepare-se, prepare-se. Porque quando chegar lá no campo missionário, não vai ter tempo de você se preparar. Você precisa realmente aprender o máximo, com a ajuda de Deus, aqui, em casas específicas, que trabalham para a obra missionária no contexto de transculturais, para que possa estar preparado e quando for enviado, estar realmente habilitado para fazer a grande obra e boa obra que é do Senhor. Um dos homens mais completos em termos de missões que eu conheço, ainda vivo, se chama Ronaldo Lidório. Ele é presbiteriano. Um homem completo em que sentido? Ele trabalha tanto a questão antropológica, bíblica e teológica e linguística. Foi um homem que plantou o evangelho em vários contextos. Lá em Gana, ele saiu já há décadas e a obra continua crescendo. É uma obra profícua, que tem raízes, tem profundidade por conta dessa assimilação de conceitos antropológicos, porque lida com seres humanos, com pessoas, tem que conhecer. Mas também a questão bíblico-teológica, tem que ter um embasamento firme. Tem que saber de fato quem Deus é e o que Ele requer, quer do missionário, quer das pessoas que estão alvo dessa ação evangelística. Mas no caso dele, tem esse diferencial, a questão linguística. Ele deixou o Novo Testamento completo na língua lá daquela tribo em Gana.
e as pessoas começaram a ler o Evangelho a partir da língua do coração. Coisa boa, meus irmãos, é ouvir Deus falar na sua própria língua. A gente acha, às vezes, o inglês muito bonito, ou outras línguas. Tem gente que acha muito engraçado até mesmo um francês falando, faz até biquinho, que coisa maravilhosa, de uma forma audível aos nossos ouvidos. Eu sei disto, mas coisa boa para cada povo é ouvir Deus falar no seu próprio idioma, na sua língua nativa. E eis a razão que eu considero o Ronaldo Lidório como um homem completo. Mas nós temos muitos homens, até mesmo no nosso arraial. Nós temos o pastor Guinter, que trabalhou e trabalha até nos dias atuais, com tradução da Bíblia em Xerente, por exemplo. Nós temos o Rinaldo de Matos, já com seus 90 e poucos anos, que não abandonou ainda, ele não se aposentou, continua lá, dando toda assistência, todo suporte nas tribos indígenas, embora mora ali em Brasília, atualmente, mesmo debilitado, continua fazendo a obra do Senhor, porque todo mundo que adentra para a obra de Deus, não tem esse negócio de aposentadoria, de férias, tampouco férias espirituais. Todo mundo fica engajado e realmente comprometido com o Senhor. E terminando, vamos juntos, meus irmãos, completar a missão. Mas de que maneira? De que forma? Impulsionados pelo amor de Deus. Porque, sem dúvida alguma, por tudo que vocês ouviram e viram aqui, e está devidamente registrado através dos nossos canais, pelo YouTube, por exemplo, nós somos chamados a completar a missão a qual Deus nos confiou. E a minha oração é que Deus nos use poderosamente nesta campanha de missões mundiais. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, e certamente nós podemos contar com a ação de Deus, porque a obra de missões se faz com oração, sim, se faz com a contribuição financeira, se faz indo, e entre outras coisas, mas se faz no poder do Espírito Santo.